Olá, pessoal. E aí, tudo certinho com vocês? Bom, vamos lá para mais um vídeo, tá, do nosso curso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alterações nos padrões de maturação eritroide, tá? Então, esse é o primeiro dos vídeos que vão levar em consideração, que vão abordar exatamente essas alterações. Os próximos vídeos vão ter o mesmo objetivo, só que a gente vai variando aí qual é a linhagem celular abordada, tá? Então, a gente vai começar falando sobre a linhagem eritroide. Bom, a gente sabe que em condições normais, um organismo adulto ele produz aproximadamente aí 200 bilhões de hemácias diariamente, tá? O objetivo, ou essa quantidade de hemácias aí que é produzida, tem o objetivo de manter as quantidades ideais de hemácias circulando no nosso sangue periférico, já que a gente sabe que as hemácias têm um prazo de vida muito curto, né? Quando chega aí aproximadamente por volta dos 80 a 120 dias de vida, a hemácia ela pode ser destruída, porque ela vai perdendo essa flexibilidade. Então, a gente não pode ir tendo essas hemácias sendo destruídas sem ter a reposição. Por isso, a gente tem essa taxa diária aproximada aí de síntese de hemácias. Essa síntese de hemácias ela acontece exclusivamente na medula óssea, em situações normais, tá? Mas tem algumas situações em que essa eritropoese ela vai acontecer fora da medula óssea. Uma dessas situações é, por exemplo, quando você tem uma resposta a um estímulo proliferativo intenso. Nos casos de algumas anemias hemolíticas, quando você tem uma perda de grande volume de sangue, então é necessário que você tenha uma reposição de um número maior de hemácias do que é o normal, do que é aquele só para manutenção. Então, como reação a essa situação, né, ou então, como parte de um quadro de proliferação neoplásica, que você observa no tecido mieloide, você pode ter essa eritropoese acontecendo fora da medula óssea também. No caso de anemias hemolíticas, você tem elevação dos níveis de eritropoetina, e essas elevações de níveis de eritropoetina vão fazer com que haja um aumento de síntese de hemácias na medula óssea, mas além da medula óssea vermelha, né, que já está ativa, que já é hematogênica, você vai ter uma substituição da medula óssea gordurosa, da medula óssea amarela, aquela que era vermelha, que era ativa enquanto jovens, né, enquanto crianças, e aí quando chega um determinado momento da vida, da maturidade, essa medula óssea vermelha ela é substituída por medula óssea amarela, se transformando numa forma inativa. Então, nessas situações onde há necessidade de reposição de grande quantidade de hemácias, a medula amarela ela volta a se tornar ativa novamente. Quando acontece isso, você tem um aumento aproximadamente de 6 a 7 vezes acima da taxa habitual de síntese de hemácias. Então, é uma alternativa altamente eficaz para repor a quantidade de hemácias que foram perdidas quando você tem essas situações de perda de grande volume de sangue ou então de grande destruição de hemácias de um modo geral. Quando existe uma persistência, né, desse estímulo, dessa perda, dessa necessidade de produzir grande quantidade de hemácias, pode acontecer de surgirem, né, tecidos eritroides no baço, no fígado e em outros locais também. O baço e o fígado, eles participam ali do grupo dos órgãos hematopoéticos, tá? Mas não para a realização da síntese de hemácias, mas além deles, outros órgãos podem acabar recebendo tecido hematopoético também para poder realizar essa síntese. Por exemplo, em algumas situações, né, onde você tem talassemias intermediárias, existe o acúmulo, a formação de massas paravertebrais e musculares de tecido eritroide. Então, a síntese de hemácias sai desse contexto dos órgãos hematogênicos, né, e passa para outros órgãos incomuns também, tá? O tecido eritroide ele acaba se disseminando mais aí pelo corpo para suprir uma necessidade temporária aí do corpo. Então, no caso de síndrome de síndromes mieloproliferativas, como por exemplo a mielofibrose, a polissemia vera,
você tem uma eritropoese acompanhada de metaplasia mieloide. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas alterações que podem estar presentes ou que estão presentes, destacando essa linhagem eritroide, tá? Então, relembrando um pouquinho brevemente, os precursores da linha eritroide, eles representam um percentual grande dentro da população de células da medula óssea, tá? Eles representam 1/3 da população total. E aí a gente tem essas células aqui como sendo as células precursoras, né, do eritrócito liberado lá na corrente sanguínea. Temos o proeritroblasto, o eritroblasto basófilo, o eritroblasto policromático e o eritroblasto ortocromático. Então, essas células aqui são as células que antecedem as células que estão circulantes na corrente sanguínea. Essas células aqui são as células que estão presentes lá na medula óssea e fazem parte dessa linhagem eritroide. Então, depois do eritroblasto ortocromático, né, a gente tem o próximo estágio de maturação sendo representado pelo reticulócito. Os reticulócitos, eles já podem ser encontrados na corrente sanguínea, tá? Mas em pequenas proporções. Então, eles já podem ser lançados na corrente sanguínea, né, a partir da medula óssea vermelha, e eles ficam circulando, né, no sangue cerca de 1 a 2 dias para finalizar o seu estágio de maturação e se transformar finalmente em uma hemácia. Em casos de anemias, esses reticulócitos eles são liberados na corrente sanguínea um pouco antes e acabam ficando aí cerca de 2 a 3 dias na corrente sanguínea, tá? 2 a 3 dias circulando para poder finalizar esse amadurecimento e chegar até o estágio de hemácia. Então, o percentual de reticulócitos que a gente espera encontrar na corrente sanguínea é de aproximadamente 0,8 a 1,6% das hemácias que estão circulando, então um percentual baixo quando você considera. E essa determinação desse percentual de reticulócitos no sangue periférico, ele é muito importante funciona como um indicador, na verdade, da capacidade funcional da medula diante de resposta a situações de anemia. Então, quanto maior é a necessidade, né, de liberar rapidamente essas células da linhagem eritroide na corrente sanguínea, maior é o percentual de reticulócitos que vão ser encontrados. Esses reticulócitos eles vão circular por mais tempo no sangue periférico. Quando você tem essa elevação dos reticulócitos, tá? Normalmente isso pode ser indicativo de que existe uma atividade proliferativa compensatória lá na medula óssea. Quando você tem quantidades normais de reticulócitos, ou então eles estão em quantidades diminuídas, quando você considera um paciente anêmico, você pode observar a medula óssea como uma medula hipoproliferativa, tá? Onde você tem uma baixa síntese dessas células. O que a gente considera eritropoese ineficaz, tá? Tem uma série de fatores ou de requisitos que são considerados para você classificar um eritropoese como ineficaz. Um desses fatores é o fato de os eritroblastos eles não conseguirem finalizar o desenvolvimento dele e serem destruídos dentro da própria medula óssea. Então, aquela sequência, né, que a gente conheceu como uma sequência de amadurecimento dessa célula até que se transforma numa célula adulta para ser liberada na corrente sanguínea, esse amadurecimento ele não acontece efetivamente e essas células elas são destruídas na própria medula. A hemoglobina ela é sintetizada dentro da medula óssea também, né? E quando você observa que você tem um percentual muito elevado de destruição de hemoglobina dentro da medula, também isso é indicativo de eritropoese ineficaz. Em condições normais, cerca de 4 a 12% da hemoglobina sintetizada é destruída na própria medula. Então, valores percentuais acima disso podem ser representativos de uma perda de eficácia. Alguns achados laboratoriais que também contribuem para isso, né, ou que indicam essa falta de eficácia na eritropoese, são a hiperplasia eritroide na medula óssea, observada através de mielograma, por exemplo, um número de reticulócitos baixo ou então normal, circulando no sangue periférico,
e um ligeiro aumento de bilirrubina indireta. A bilirrubina indireta ela é liberada aí como um dos produtos do processo de degradação, de degeneração da hemoglobina. Então, quando você tem o aumento dos níveis de bilirrubina indireta, significa que você está tendo também uma maior destruição de hemoglobina, possivelmente na medula óssea. Quais são as situações, ou algumas delas, né, em que se observa esse aumento essa perda da eficácia da eritropoese, na verdade? Situações como anemias, tá? E a gente vai falar sobre alguma delas, aqui está descrita ou incluída a anemia megaloblástica, as talassemias, as síndromes mielodisplásicas e as eritroleucemias. Essas duas últimas, elas serão abordadas em vídeos futuros, tá? Então, a gente vai falar um pouco melhor agora sobre diferentes tipos de anemias e aí as talassemias se entram dentro desse grupo também. Então, algumas anemias, elas são classificadas como anemias por defeito de produção de eritrócitos. São elas anemia ferropriva, as anemias megaloblásticas, anemia aplástica, anemias refratárias e anemias sideroblásticas, tá? Então, a gente vai abordar aqui brevemente cada uma delas. Começando pela anemia ferropriva, tá? Nesse caso, a gente observa que há um balanço negativo de ferro, ou seja, existe uma ingestão baixa, né, desse nutriente, melhor dizendo, uma ingestão abaixo daquilo que é o necessário para o organismo. O ferro, ele é armazenado no nosso corpo, tá, na forma de ferritina e de hemosiderina. Esse armazenamento, ele é diferente quando você considera o sexo masculino e o sexo feminino. No caso do sexo masculino, as reservas, elas são mais consideráveis, tá? Por isso que os quadros de anemia ferropriva, eles são mais frequentes no sexo feminino do que no sexo masculino, em decorrência dessa diferença aí do tamanho da reserva de ferro que cada sexo acaba assumindo. Então, normalmente a anemia ferropriva, ela tem uma instalação lenta e progressiva, tá? Ela não acontece de maneira repentina, digamos assim. E as suas principais causas são um aumento da necessidade de ferro. Esse aumento da necessidade, ele não é acompanhado, né, pela ingestão de ferro. Então, quando você tem uma dieta deficiente em ferro, considerando as necessidades diárias daquele organismo, e aí você tem essa possibilidade de desenvolver anemia ferropriva. O excesso de perdas, como quadro de algumas hemorragias, com a perda de volumes sanguíneos, você perde esses elementos figurados também, consequentemente tem perdas de massa, consequentemente você tem redução dos níveis de hemoglobina, né? Que é aquilo que é considerado diretamente, digamos, para poder considerar se existe um quadro de anemia ou não. Ou então em situações em que há uma absorção de ferro na alimentação, tá? A pessoa pode até fazer uma ingestão, falando de quantidades, né? Uma ingestão quantitativa ok de ferro, mas essa absorção ela não acontece de maneira eficaz dentro do trato digestório. Então, isso acaba sendo prejudicial da mesma maneira. Então, são exemplos de causas aí para a anemia ferropriva. E aí, nesse caso da anemia ferropriva, por que a eritropoese é deficiente, né? Quando você tem um esvaziamento dos depósitos de ferro dentro daquele organismo, você tem uma diminuição de ferro, né, das quantidades de ferro dos macrófagos medulares também. Consequentemente, né, esse ferro estando menos disponível, você vai ter uma síntese de hemácias novas com quantidades menores de hemoglobina, né, quantidades abaixo daquelas que são consideradas ideais. Além disso, você tem um grande aumento de transferrina livre e também uma diminuição muito grande da saturação dessa transferrina, tá? Então, essas moléculas que ficariam acopladas, que participam aí desse metabolismo do ferro, considerando a medula óssea, né, essa linhagem eritroide, essa síntese, em todos esses fatores você tem alterações também. Aumento da disponibilidade da transferrina livre e diminuição da saturação da transferrina. Você tem grande baixa da ferritina e do ferro livre no citoplasma, já que a gente está falando de
carências, né, de níveis de ferro. Você tem a ausência de sideroblastos presentes na medula óssea. Sideroblastos são aquelas células que acumulam ferro no seu citoplasma. Você tem um aumento da protoporfirina nos eritrócitos, microcitose e hipocromia por baixa síntese de hemoglobina. As hemácias que são liberadas lá na corrente sanguínea, elas acabam sendo menores do que o normal e elas são menos coradas em vermelho, né? A hemoglobina é que dá esse aspecto avermelhado para os glóbulos vermelhos, para as hemácias, por conta da composição de ferro dessa hemoglobina. Então, a gente observa aqui, por exemplo, que essas hemácias elas são muito mais claras, né, muito mais pálidas, e esse halo central, que é representado pela região de maior concavidade, né, na morfologia da hemácia, é muito maior, o halo é muito maior e é muito mais translúcido. Então, a gente observa esse padrão aqui de hemácias circulando na corrente sanguínea, tá? As hemácias, elas são microcíticas e hipocrômicas quando você observa um esfregaço de sangue periférico de uma pessoa afetada por anemia ferropriva, uma pessoa, um animal. E o que é observado lá na medula óssea? Existe uma hiperplasia das células eritroblásticas medulares, porque existe é como se fosse um mecanismo de compensação, né? Tem uma proliferação das células eritroblásticas lá na medula, que é para poder tentar compensar e aumentar essa síntese de hemácias para serem liberadas na corrente sanguínea. Tem uma diminuição dos eritroblastos que contêm grãos de ferro no seu citoplasma, são chamados de sideroblastos, e você tem eritroblastos com formatos equinótipos, ou seja, de tamanho muito pequeno e com forma irregular, eles são chamados por isso de microeritroblastos. Quando a gente considera um outro tipo de anemia, como é o caso das anemias megaloblásticas, tá? Essas anemias, elas surgem por um defeito na síntese de DNA nas células precursoras presentes lá na medula óssea. E aí, para essa síntese adequada de DNA dentro dessas células, existe a necessidade de valores normais, né, de quantidades normais de vitamina B12 e de folatos. Essa ausência ou essa deficiência, né, esse déficit, acaba fazendo com que as células precursoras lá da medula óssea, elas tenham um aspecto, uma aparência megaloblástica, tá? A gente consegue observar aqui que as hemácias, elas são bem grandes, tá? Elas são bem maiores do que o que é o esperado no esfregaço normal. E você não visualiza claramente, né, não visualiza bem os halos centrais, que significam o formato bicôncavo para a hemácia, tá? A gente observa que algumas têm um aspecto mais semelhante ao normal, a um tamanho menor com esse halo central, mas outras células são bem maiores, tá? E tem esse formato ou esse aspecto esférico, né? Sem a visualização nítida dos halos. Existe uma variedade de causas, tá? Para as anemias megaloblásticas. No caso das causas relacionadas à deficiência de vitamina B12, a gente tem a falta de fator intrínseco, que acontece nas anemias perniciosas, nas gastrectomias, má absorção intestinal, que acontece, por exemplo, em situações de doença de Crohn ou de ressecção do ilho, e ainda outras causas, né? A gravidez, ela pode acabar contribuindo para essa deficiência de vitamina B12 e, consequentemente, culminando no desenvolvimento de anemia megaloblástica, assim como essa deficiência ela pode ser medicamentosa ou pode ser também consequência de uma dieta vegetariana sem a suplementação adequada, tá? Com relação à deficiência do ácido fólico, né, do folato, a gente também pode ter como causa, né, para essas anemias megaloblásticas, algumas situações em que há má absorção intestinal, como é o caso das pessoas alcoólatras, das pessoas que fazem uso de anticonvulsivantes e também que apresentam neoplasias intestinais. Em algumas situações em que há o aumento da necessidade diária desse ácido fólico, como na gravidez, novamente nas anemias hemolíticas
em algumas neoplasias, algumas alterações metabólicas, e aqui a gente fala de novo sobre o alcoolismo e algumas hepatopatias crônicas. E ainda a gente tem outras causas, né, ainda dentro desse grupo que a gente está enquadrando como deficiência do ácido fólico, como o uso também prolongado de anticoncepcionais orais, psoríases e dermatites esfoliativas, tá? Todas essas situações, elas contribuem para uma deficiência de ácido fólico e representam possíveis causas para o desenvolvimento das anemias megaloblásticas. E o que é observado na medula óssea, tá? No caso da situação em que há uma deficiência de vitamina B12, você observa na medula óssea um aumento da série vermelha, alta porcentagem de megaloblastos e de macroeritrócitos. Quando se trata de deficiência de ácido fólico, você tem também um aumento da quantidade de megaloblastos dentro dessa medula e a presença, né, de megalócitos circulando no sangue periférico, que são aqueles exemplos que eu mostrei para vocês na imagem, onde as células são bem grandes e sem a presença daquele halo típico característico dos eritrócitos. Aqui apontados pelas setas, tá? A gente tem uma imagem de exemplo desses megaloblastos, que são as células que a gente vai observar nessa situação aqui das anemias megaloblásticas lá na medula óssea. O terceiro tipo de anemia que a gente vai abordar aqui é a anemia aplástica. Nesse caso, há uma redução aí no número de precursores medulares dos eritrócitos, então você tem uma baixa população de eritroblastos de modo geral. Em algumas situações, né, você pode ter até uma quantidade normal de eritroblastos na medula, mas esses eritroblastos eles não evoluem, né, com relação à diferenciação celular. Eles não evoluem para o amadurecimento celular e aí a célula não fica pronta, apta para ser disponibilizada para a corrente sanguínea. Algumas classificações que a gente tem para as aplasias medulares, tá, que aí estão relacionadas às causas, então as aplasias medulares, elas são classificadas baseadas especialmente na causa. Então tem aquelas de causa desconhecida, tá? Temos ainda alguns casos que são consequências do uso de determinados medicamentos, da exposição a alguns agentes tóxicos ou a agentes infecciosos. Tem ainda consequência de quadros neoplásicos. Tem considerado que é chamada de aplasia medular constitucional, pode ser consequência, né? São exemplos dessas aplasias medulares constitucionais, anemia de Fanconi, anemia plástica familiar, onde você tem uma herança familiar relacionada. No caso das aplasias de linguagem medular única, a gente pode ter a aplasia pura de células eritrocitárias, porque quando a gente considera a aplasia da medula óssea, tá? Você pode ter a aplasia exclusiva de uma linhagem ou então é uma aplasia medular generalizada, onde você tem uma redução digamos assim, da síntese geral de todas as linhagens celulares. Então, você pode ter essa aplasia generalizada ou então é específica de linhagens celulares específicas, além dessa especificidade, né, mais para as células eritrocitárias, também pode acontecer no caso dos neutrófilos e também no caso da síntese das plaquetas. Como que a gente visualiza a anemia plástica na medula óssea? Você tem uma baixa quantidade de células de maneira global, né, lá na medula óssea, de células durante esse processo de amadurecimento. Você pode ter uma quantidade diminuída das 3 linhagens celulares quando você faz a coleta da amostra por punção e confecciona esfregaços. Então, essa aplasia ela pode ser generalizada ou ela pode ser específica para cada linhagem. Você tem um aumento do tecido gorduroso, porque essa medula óssea vermelha ativa, né, ela está, digamos assim, entrando em um processo de redução de atividade, então boa parte do seu parênquima ele vai sendo substituído por tecido gorduroso.
você tem um aumento da quantidade, né, proporcionalmente, de outras células que não os blastos, e aí a gente inclui os estiócitos e os macrófagos. Essas células, elas acabam, essas últimas, né, os macrófagos, acabam armazenando uma grande quantidade de grãos de hemosiderina. Esses grãos de hemosiderina, né, correspondem a alternativas aí de depósito de ferro dentro dessas células para síntese, que vai ser utilizado para a síntese de hemoglobina na linhagem eritroide. Como não está acontecendo apropriadamente essa síntese de hemácias, essa síntese de hemoglobina, então o ferro vai se armazenando na forma de grãos de hemosiderina dentro desses macrófagos lá na medula óssea. E quando se observa não a punção expirado, mas sim a biópsia de medula óssea, se observa uma diminuição do parênquima hematopoético de um modo geral. É complementar essa informação do aumento do tecido gorduroso, tá? É indicativo que o tecido hematopoético está sendo substituído por medula óssea amarela. Com relação à anemia refratária, tá? Faz parte, ou está incluído nesse grupo, as anemias adquiridas ou congênitas que têm causa conhecida ou causa desconhecida, que são decorrentes de dificuldade de amadurecimento normal das células medulares. Esse defeito, né, no caso das anemias refratárias, ele normalmente está presente na célula primordial, na célula totipotente. Aquela célula a partir da qual, né, vão ser originadas todas as outras células, aquelas tanto as da linhagem linfóide como da linhagem mieloide. Essa anemia refratária, ela é também chamada de displasia mieloide, de síndrome de mielodisplasia ou então de síndrome mielodisplásica. Então, como eu comentei com vocês, a gente vai ter um vídeo específico em que vamos falar sobre síndrome mielodisplásica, então eu vou abordar esse assunto um pouco mais aprofundadamente no futuro, tá? Futuro breve. Um outro tipo de anemia, anemia sideroblástica. Esse tipo de anemia já é um tipo mais raro, tá? E as características que são observadas para elas é que você observa a presença de eritrócitos hipocrômicos presentes no sangue periférico, tá? Então, são eritrócitos que são pouco corados pela hemoglobina. Mas, em contrapartida, a medula óssea, ela está rica em células que fazem parte dessa linhagem vermelha, dessa série vermelha. Você tem níveis elevados de ferro no soro e você tem eritroblastos ortocromáticos com bastante ferro acumulado ao redor do núcleo. São chamados sideroblastos em anel. Aqui nessa imagem a gente visualiza uma coloração específica para a visualização desses depósitos de ferro, tá? Esses pontinhos que estão destacados em azul correspondem exatamente ao acúmulo de ferro. Então, é controversa, né? Esse tipo de anemia ele é bastante controverso, porque a gente tem eritrócitos, células adultas hipocrômicas, circulando na corrente sanguínea, mas a medula óssea vermelha ela está carregada de todos os elementos que são importantes ou necessários para a síntese dessas hemácias com a quantidade ideal de hemoglobina. Tem ferro, tem níveis elevados de ferro, tanto que você tem depósitos, acúmulos, e você tem uma grande quantidade de células vermelhas sendo amadurecidas, né? Então, tem uma relação aí com a questão da conversão, do uso desse ferro para a síntese dessa hemoglobina durante esse amadurecimento dessas células, tá? Com relação às talassemias, correspondem a um grupo, né, de situações onde você tem uma redução ou uma ausência de síntese das cadeias polipeptídicas alfa e beta da molécula de hemoglobina. A gente sabe que a molécula de hemoglobina ela é formada por 4 cadeias polipeptídicas, né? É uma proteína bastante complexa com relação à sua estrutura terciária e quaternária. E aí, existem tipos diferentes de talassemia, dependendo de qual é a cadeia polipeptídica que tem ausência ou então déficit na sua síntese.
são as alfa-talassemias, no caso de redução ou ausência das cadeias alfa, beta-talassemias, no caso de redução ou ausência das cadeias beta, tá? E delta-beta-talassemias, no caso daquelas situações onde há redução ou ausência das cadeias beta ou delta da molécula de hemoglobina. O que é observado na medula óssea, tá, dos pacientes com talassemias é a hiperplasia da série eritroblástica. Então, você tem uma proliferação intensa das células que fazem parte dessa linhagem eritroblástica. Você tem uma hipoplasia relativa da série granulocítica, né? Como você tem um aumento da população da linhagem eritroblástica, você tem redução da quantidade de células que fazem parte da linhagem granulocítica. Você tem um parênquima medular rico em células hematopoéticas, mas você tem uma hemoglobinização deficiente, tá? Como essa hemoglobina ela não é sintetizada da maneira apropriada, da maneira adequada, então os eritrócitos que são liberados na corrente sanguínea, eles acabam tendo uma coloração pálida pela deficiência de hemoglobina. Então, também existe a presença de inclusões citoplasmáticas observadas aí na medula óssea. Essas inclusões citoplasmáticas, elas são, na verdade, consequência dos depósitos de cadeia alfa. As células, elas têm núcleos irregulares e piquinóticos, né, menores do que o normal, e os eritroblastos, eles vão ficando com formas bizarras, né? Fogem daquela forma esperada de disco bicôncavo. Entre essas alterações incomuns, né, esse aspecto incomum para os eritroblastos, a gente tem a visualização de um citoplasma azulado, tá? Citoplasma que se mantém além do tempo ideal azulado. Eu vou só repetir esse último ponto, tá? Ficou bastante confuso. Então, as células têm os núcleos irregulares e piquinóticos, né? O formato do núcleo é diferente do normal para esses blastos e o tamanho também é menor do que o normal. Além desse formato irregular e muito pequeno para o núcleo, tá? O formato da célula em si, do eritroblasto, ele também é meio bizarro. E o seu citoplasma, ele se mantém azulado por um tempo, digamos assim, além daquilo que é o esperado. A gente viu, quando estava falando da linhagem eritroide, que o citoplasma dos eritroblastos inicialmente é azulado, mas à medida que ele vai amadurecendo, ele vai ficando mais rosado, né, por conta da síntese da hemoglobina. Então, ele permanece com esse citoplasma azulado por mais tempo. Tem um aumento da quantidade de células mononucleares fagocíticas. Essas células, elas estão realizando a fagocitose de eritroblastos, né, que não conseguiram completar o seu amadurecimento por conta dessa deficiência da hemoglobina. Restos de eritroblastos que estão em processo de degeneração, grãos de hemosiderina, né, se armazenando, se acumulando dentro dessa medula, macroeritroblastos e megaloblastos. Então, as células têm esse tamanho aí, que pode ser maior do que o normal. E com relação à eritroleucemia, tá? Ela corresponde a um tipo de leucemia mieloide aguda, de acordo com essa classificação da FAB. A eritroleucemia, ela vai ser abordada quando a gente estiver falando sobre as neoplasias que afetam a medula óssea, então também é uma das situações que vão ser abordadas melhor e mais aprofundadamente no próximo vídeo, tá ok? Bom, gente, é isso, tá? Essa é a bibliografia que eu utilizei para a elaboração dessa aula. E aí, até o próximo vídeo.